Olá, seja bem-vinda, Regina. Vamos iniciando, Rosana, seja bem-vinda. Vamos iniciando aqui uma live. Não foi programado, né? Mas, como vocês sabem, toda terça-feira é dia de numeroterapia. O que é a numeroterapia, gente? Para quem não conhece ainda, né, é bem divulgado aqui na página e tudo mais, mas vamos explicar. Numeroterapia, ela na verdade é uma alternativa, né, para quem não tem condições, de repente, de fazer um mapa completo, por questão de custo e tal. Então, o que a gente faz? Nós fazemos uma sessão de terapia, né, unindo aí os aspectos da psicologia com a numerologia. Então, essa sessão de terapia, ela vai ser uma sessão voltada para o seu problema, aquele conflito que você tem nesse momento, que mais te incomoda, mas as orientações, elas serão realizadas com base nos números do seu mapa natal. Então, eu agendo uma sessão de terapia holística, certo? Que vai conciliar aspectos da psicologia, porque eu sou psicóloga também, né, com essa ferramenta de autoconhecimento, de autoajuda, que é a numerologia. Então, a gente vai unir as duas coisas e focar naquele problema mais imediato que você tem. Então, toda terça-feira a gente faz isso. Esses agendamentos, como é que acontecem? Lógico que você tem que passar com antecedência, né, não dá para fazer a terapia, eu agendar numa segunda noite, né, numa terça de manhã. Por quê? Eu tenho que passar esses dados antes, né, para que a gente faça esse cálculo, entenda lá o seu problema e o seu mapa. Faça um apanhado geral do seu mapa para entender quais são os seus aspectos positivos e negativos que influenciam, que interferem naquela situação que você está me trazendo, né? E toda terça-feira a gente faz a numeroterapia. São diversos agendamentos e o que eu costumo fazer? Toda semana, sempre que dá tempo, né? Até hoje, eu tô fazendo agora porque a semana vai ser bem corrida e provavelmente no meio da semana eu não tenha como fazer isso. Mas toda semana eu pego o tema que mais chamou a atenção, aquilo que aconteceu em recorrência, para que a gente discuta, debata isso em live ou de repente eu faço uma postagem em feed, e hoje eu resolvi fazer em live porque não vai dar tempo de fazer uma postagem, né? Se vocês verificarem aí, a última que eu postei foi sobre rejeição, foi o tema que mais aconteceu no decorrer da semana, com mapas, com as sessões de terapia. Então eu coloquei lá um pouquinho sobre como cada um dos números encara a rejeição, né? Os números racionais, como é que eles sentem isso, os números mentais, como é que eles reagem a essa questão da rejeição. E hoje o que eu vou trazer para vocês são os aspectos dos números mentais. A gente vai falar sobre isso porque nessa semana, coincidentemente, aconteceu de termos trazido, né, para essas sessões muitos problemas em decorrência da pessoa ter uma tendência predominante mental. Por que eu trouxe? Por que eu vou trazer esse tema aqui para nós? Porque assim, todo mundo acha lindo, né, ser generoso, bondoso, sensível, empático com o outro, né, ser uma pessoa que acaba se adaptando, se flexionando às diferenças e tudo mais. Mas a gente sabe que na realidade tem pessoas que têm maior facilidade com isso e outras que têm menos. E aí o que acontece? Quando você é uma pessoa mais racional, as pessoas te julgam mais, né? Você é encarado como uma pessoa fria, calculista, que mais? Insensível, né? Que é muito direto, que é muito objetivo, que não considera o outro, né, na diferença dele, na sensibilidade dele. Só que nós temos esses dois aspectos entre a humanidade. Nós temos, né, as pessoas que são mais sensíveis e temos as pessoas que são mais racionais. E o lindo é ser sensível.
Ser racional é visto com um certo receio, né? Isso tanto é verdade que as pessoas vêm para terapia em função da personalidade que tem, porque ninguém aceita elas como são. E aí o que acaba acontecendo? Você é uma pessoa mais direta, mais objetiva, mais racional, você é julgada. A maioria das pessoas vai te ensinar que você não pode ser assim. Já vi que entrou bastante gente aí, né? Vocês estão compreendendo, estão me escutando bem, tá? O áudio tá bom, estão se identificando com isso, mesmo que vocês não saibam ainda qual é o seu número. Lá no feed tem um processinho explicando tudo, como é que você faz para encontrar o seu número de personalidade, tá? Mas se você já se identifica com o que eu tô falando, né? Depois você faz o seu número de personalidade, vê se bate. De qualquer forma, se você está se identificando, é porque em algum ponto do seu mapa você também tem esse número com uma forte tendência, né? Sobre a sua personalidade. Dá para escutar super. A live está com a qualidade ótima. Maravilha. Obrigada, Fernanda. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para essa questão de eu ser uma pessoa com tendência mental. Bom, primeiramente, quais são os números que tem essa predominância mental? 1 e 8, tá? O 7 também, mas o 7 ele é mais ponderado, ele se expressa um pouco menos porque ele é mais reservado, mais introvertido, então às vezes ele causa polêmica quando ele resolve falar, mas ele evita a discussão porque ele não gosta de se expor muito. Quais são os números racionais que mais se expõem? 1 e 8. Então eu vou falar principalmente desses dois números para que vocês entendam essa dificuldade, né? Ou você sente na pele essa dificuldade, ou de repente você convive com alguém assim e fica tentando mudar essa pessoa. Tá? Então vamos lá. Gente, sou uma pessoa racional, com tendências racionais. Então já começa que, desde criança, essa pessoa, ela não vai aceitar as ordens impostas, as crenças impostas, os padrões que sejam mais conservadores, né? Então, já começa que uma família não recebe uma criança mental à toa. Nada nesse mundo é por acaso. Então, essas crianças já vêm, né? Essa pessoa, esse ser, esse espírito, já vem ali naquela família para desafiar mesmo. Por que precisava de alguém para desafiar ali? Porque as pessoas estão acomodadas, né? Fica todo mundo com aquele... Normalmente essas crianças, essas pessoas nascem naquelas famílias que todo mundo evita falar a verdade porque isso pode magoar. Porque não pode ser assim, porque não pode ser assado, né? A gente tem que seguir um certo padrão, famílias conservadoras, né? Que acham que tem que ser assim, tem que ser assado. E aí chega uma pessoa dessa forma, né? Um espírito dessa forma, que vem desafiar todos esses padrões, que vem falar as verdades que não estão sendo ditas há muito tempo. Que vem enfrentar aqueles sistemas rígidos, aqueles sistemas obsoletos, né? Aquelas crenças que estão sendo improdutivas há muito tempo e que ninguém tem a coragem de desafiar, de transformar. Então eles vêm para transformar. E aí essa criança começa já a enfrentar certas pessoas, certos sistemas, certas condições, e aí todo mundo já começa a primeiro julgar, né? Enfim, eu sou uma pessoa de personalidade 8, então eu sei na pele também o que vocês passam, né? O que as minhas clientes trouxeram essa semana toda, porque a gente sentiu isso na pele. Então, a partir do momento que você não aceita essas verdades prontas e questiona, desde pequeno o que você vai ouvindo? Que você é uma criança de gênio, alguns falam gênio forte, outros já falam que é gênio ruim mesmo, né? Não é verdade? Né? Já começa a taxar essa criança porque ela é ruim, porque ela é ardida, porque ela é uma pimenta, porque ela é respondona, porque ela é rebelde, porque ela é isso, ela é aquilo, né? E aí já começa a dizer que ela não pode ser assim. Qual é o pai e a mãe que gosta de ser desafiado? Né? Não.
São raros os pais que compreendem a personalidade mais forte de um filho e não desejam impor a sua autoridade sobre ele. Tem que ter limites? Claro que tem. Mas e a questão do respeito, né? A questão do limite desse filho também, né? Você impor limites, você impor a sua autoridade num ponto que não interfira na essência dele. Será que você consegue fazer isso? Né? Como pai, como mãe, você que tem, né, uma personalidade mais forte, você sentiu esse respeito? Quando você não concordava com determinadas crenças, com determinados sistemas, com determinados valores e você se opunha a isso, você foi respeitado? Não foi, né? Você passou a vida inteira, a maioria das pessoas não são respeitadas quando elas têm essa personalidade mais forte. Aí o que acontece? Agrava. Porque para ela defender a própria natureza, ela tem que estar sempre brigando, né? Ela tem que estar sempre se impondo. Porque senão o que vai acontecer? A energia dela vai cair, ela vai tentar se adaptar aos outros para gerar menos conflito, para ser aceita junto àquele meio, né? Porque todo ser humano tem essa necessidade de pertencimento. E aí o que vai acontecer? Ela vai se afastar da essência dela, do poder que ela tem a partir daquela essência. Vocês entendem isso? Então olha só a gravidade de você falar para uma criança que ela não pode ser assim, que ela é ruim, que ninguém vai gostar dela desse jeito, porque ela não pode ter esse gênio forte desse jeito, porque senão ninguém vai gostar, porque senão ela não vai se adaptar a lugar nenhum, né, com pessoas nenhuma, que ela vai estar sempre em conflito. Você vai reprimindo, você vai oprimindo a essência dela. E aí o que ela vai achar? Ou eu me ajusto para as pessoas gostarem de mim, né? Porque todo mundo tem essa necessidade de ser aceito. Ou eu vou ter que viver numa luta constante, numa briga constante, para eu poder me impor, para que respeitem o meu caminho que é diferente do deles. E aí você vai crescendo com isso. Então eu tenho diversos adultos aqui que têm essa tendência mental, né, que chegam e falam assim pra mim, a minha vida é uma vida de conflitos. Eu vivo arrumando confusão, tudo que eu falo as pessoas levam por outro lado e já debatem comigo e eu acabo brigando. Né? Eu tô sempre brigando, ou por outro lado, eu tenho outros que chegam com depressão, que não sabem a que vieram, que não sabem, né, por que estão aqui, já que eles não podem ser o que são, e aquilo que eles assumiram para agradar os outros também não os fazem felizes. E aí? Eu me afasto da minha essência? Eu não sou ninguém, não cumpro o meu legado aqui? E não me autorrealizo. Tá? Então, famílias que receberam crianças que vocês julgam que tem um gênio forte, que tem que ser domado, como se fosse um bicho, como se fosse um cavalo. Não! Elas vieram para exatamente desafiar vocês, porque as suas crenças, os seus métodos, né, as suas verdades, elas não estão mais atendendo. Elas não estão mais sendo produtivas. Não tá funcionando. E elas vão desafiar vocês. Então tem que ter limites? Tem que ter limites, lógico, né? Você não pode deixar a criança já vem com essa personalidade forte, ela já vem para se impor, né? Para assumir essa autoridade e você não oferecer, não desenvolver a consciência de opostos dela, aí ela vai realmente se exceder e pode partir para um extremo negativo dessa própria personalidade dela. Mas tem que respeitar, e é com o amor que você vai conseguir mostrar para ela que tudo bem, ela tem a razão dela, bacana, mas ela tem que respeitar as diferenças, o momento de cada um, né, a verdade de cada um, que nem tudo que funciona para ela funciona para o outro, né? Mas não reprimir essa essência, porque você vai tirar ela do caminho.
tá? Eu tô cheio aí de pais que reclamam, por exemplo, a mãe que reclama, um caso que veio a semana passada, a mãe que reclama da filha 1, porque ela é egoísta, ela é autoritária, ela é isso, ela é aquilo. Maravilha. Só que existe lá uma figura paterna dentro dessa família que domina todo mundo, e quem que ele não domina? A filha 1. Porque essa enfrenta o pai. E por que ela veio? Ela tinha que enfrentar ali, porque o cara está dominando tudo ali. Né? Todo mundo vive em função dele, todo mundo faz só o que ele quer, todo mundo se submete. Essa filha veio para enfrentar. Então olha a importância do papel dela de autoridade, de desafio. É bocuda mesmo, porque se não fosse bocuda, né, não ia conseguir sobreviver naquele meio, ou então ia ter que se submeter àquele pai também. Ai, mas ela é egoísta, ela faz eu fazer a comida pra ela, não sei o que lá, porque ela tá muito ocupada, ela não respeita que eu também, né, tenho as minhas responsabilidades e tal, e ela quer que eu faça tudo pra ela. Olha só, ela respeita os próprios limites. Eu estou ocupada, eu não consigo fazer comida, alguém vai ter que fazer pra mim. Ela consegue mostrar isso pra ela, que ela tem limites, né, que ela não vai exceder os limites dela. E ela tá mostrando isso pra você, porque você excede todos os seus limites em função do que as pessoas exigem de você. Então olha a importância desse papel do 1. Né? Às vezes até o próprio lado egoísta dele ensina junto àquele meio. Porque as pessoas estão se excedendo demais, as pessoas não sabem falar não. Claro que tudo isso tem limite, não é pra partir pro excesso. Não é, mas por que eu tô tendo que conviver com uma pessoa assim? O que ela tem pra me mostrar? Porque a gente sempre, a tendência do ser humano é se sentir vítima de tudo e de todos. Mas o que eu tenho a aprender diante daquelas situações, diante daquelas pessoas que me desafiam? Você pega uma criança 8, um jovem 8, o que ele vai te desafiar? O seu senso de justiça. Você está sendo justo com ele? Ou você está exigindo demais dele porque você é pai, porque você é mãe, porque você é isso, é aquilo? Ou então está querendo impor determinados caminhos para ele que ele não considera que esteja de acordo com a verdade dele. O que vai acontecer? Ele não vai seguir o teu caminho, ele não vai seguir o teu princípio. Ele vai tentar argumentar. Se você vier impor, não vai dar certo. O que vai acontecer? O 8 pega ranço, ele pega... como é que fala? Ele não tem problema. Gente, 1 e 8, eles não têm problema nenhum com você não gostar dele. De você não gostar da forma como ele leva a vida dele. Porque eles assumem a responsabilidade. Se você quiser me deixar sozinho, beleza, eu vou ficar sozinho. Vou ficar com uma baita raiva de você. Mas eu não vou sofrer... eu não vou me submeter, eu não vou sofrer internamente para te agradar. Não tem aquelas frases que o pessoal fala, né, que quando eu gosto, mas quando eu não gosto, enfim, que eu sou melhor ainda nesse aspecto. 1 e 8 é assim. Você quer gostar dele da forma como ele é? Tudo bem. Você quer ameaçar que você vai se distanciar dele porque ele é como ele é? Ele vai falar, foi um prazer. Tudo bem, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Vocês estão entendendo? Então, primeiramente, essas pessoas vieram realmente desafiar essas famílias. E aí você vai tentar oprimir, você vai tentar reprimir essa personalidade forte que eles têm, vai ficar julgando, vai ficar querendo transformar essa criança, esse jovem, enfim, até esse adulto, né? Porque até enquanto adulto eles sofrem esse tipo de coisa, que você tem que mudar para que as pessoas gostem de você. Eles não fazem questão, não precisa gostar de mim. 1 e 8 não precisa gostar de mim. Ou você me aceita como eu sou, ouve o que eu tenho para te dizer, porque eu não vou ficar colocando panos quentes em cima das situações. Eu não vou deixar de falar o que eu penso, porque isso vai te ofender, vai te desagradar. É assim, ó, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. A forma como você entende é um baita problema seu. Tá? Então, 1 e 8 são assim. E aí, o que você prefere?
ver o seu filho, né, a sua filha, crescer deprimido porque não podem ser quem são, não atingir a autorrealização, não cumprir o legado que eles trouxeram de acordo com a natureza que eles têm? Ou você prefere conversar, agir com amor, compreender qual é o limite dele, qual é o seu limite, colocar isso na mesa e ponderar, encontrar um meio termo saudável para os dois? Ou vocês vão viver em guerra, ou vão se distanciar, tá? Não tem outra solução, gente. Ou é depressão e falta de autorrealização, ou é briga. Quando a gente trata de 1 e de 8, ou é briga, distanciamento, ou vocês tiram essa pessoa do caminho delas. Estão entendendo, gente? Tá ficando claro? Tem relevância esse tema? Eu achei super importante trazer isso para vocês, porque tem muita gente sofrendo porque não pode ser quem é. O bonito é você ser compreensível, é você se ajustar, é você entender, é você abrir mão, né? Quanto mais você ceder, mais bonito é. E aí, essas pessoas não vieram para ceder. Você quer controlar, você quer dominar, você quer pôr cabresto, não vai dar certo. Elas vão achar uma forma de se desvencilhar de tudo isso e, enfim, ou vão incorrer naquele problema que eu falei pra vocês. Se perder totalmente da essência. E aí ficam se questionando a Deus. Deus, por que você me fez desse jeito? Ninguém gosta de mim assim. Né? Por que o Senhor me fez assim? Quem já não se perguntou isso, né? Por que o Senhor me fez assim se eu sou tão diferente da minha família? Eu estou destoando de todas as minhas crenças, destoam das crenças que eles tentaram, que eles cultivaram até hoje, que tentaram impor para mim. Eu não sou igual. Eu sou um peixe fora d'água dentro dessa família. Tudo que eu falo ofende. Eu tenho que ficar lá, cheia de dedos, para colocar uma ideia, para colocar uma opinião, porque senão as pessoas vão se magoar. Né? Quem tá se identificando com isso? Então deixa eu falar para vocês, gente. Tá, não precisa, lógico, que a gente desenvolvendo um pouco mais de maturidade, a gente percebe que não precisa ser agressivo o tempo todo, né? Porque a gente vai aprendendo isso, vai ficando assim, né? Porque senão ninguém te escuta, porque senão todo mundo vai dizer que você tá errado, então você acaba ficando na defensiva. 1 e 8 tá sempre na defensiva, porque se eles não brigarem, não serão respeitados, todo mundo vai achar que eles têm que mudar. Porque não é assim que eles vão conseguir nada na vida. Pior que é. Aí eles são extremamente inteligentes, eles são guerreiros, pioneiros, e vão atrás com determinação daquilo que eles querem. Quantos obstáculos só dentro da família para poder fazer prevalecer a sua natureza eles já não enfrentam desde pequenos. O quanto eles têm que evoluir, o quanto eles têm que se amar para poder sobreviver no meio onde todo mundo fala que eles estão errados, porque eles não podem ser assim. O quanto as pessoas não tentam responsabilizá-los pelo sofrimento que elas têm ou pelo sofrimento que elas acreditam que eles causaram no outro, porque não falaram da forma como essas pessoas queriam que eles falassem, não fizeram o que elas queriam que eles fizessem. É assim, 1 e 8. Eu tenho generosidade, sim. Eu tenho amor, sim. Só que o meu amor não me permite me prejudicar para te agradar. É simples assim. Eu te amo, você quer que eu faça determinada coisa pra você? Se eu estiver disponível, eu vou fazer. Se eu não estiver disponível, eu não vou fazer. E isso não quer dizer que eu não te amo. Só que as pessoas não acreditam que seja assim.
Elas acham que em nome do amor vale tudo, o outro tem que fazer tudo, o outro é obrigado a atender às expectativas delas, o outro é responsável pela felicidade delas. E 1 e 8 não se sentem responsáveis pela felicidade de ninguém. Eles entendem da seguinte maneira: você está onde você se colocou. Então eu tenho algumas alternativas para você sair desse buraco. Você quer sair? Maravilha, eu te ajudo. Agora você quer sair, mas tentando sempre da mesma forma que não tá funcionando, então você vai ficar aí? É simples assim. Né? Pai e mães que tenham filhos 1 e 8, não queiram fazer caridade para os outros, obrigando o seu filho a entrar nessa situação aí que você criou, porque ele não vai colaborar. Que a Fernanda: eu por muito tempo não dizia não para as pessoas, justamente por tentarem me colocar em um padrão no qual eu não me encaixava. Por isso, as crises de ansiedade e depressão. É isso, gente. Né? Eu vou dizendo sempre sim, e aí eu agrado o outro, mas eu excedo os meus limites. Aquilo não é compatível com a minha natureza, então vai gerar um conflito aqui dentro. E olha só que interessante, essas pessoas vieram... aquilo que você acha que é egoísmo, aquilo que você acha que é prepotência, arrogância, é exatamente o legado que elas têm para deixar para vocês. Porque aquilo que você encara como prepotência, por exemplo, é a confiança que ela tem nela mesma, que ela vai conseguir determinada coisa para ela. Enquanto você fica esperando em Deus, você fica esperando do mundo, você fica esperando do governo, você fica esperando do parceiro, você fica esperando da sua família, do teu pai, da tua mãe, de não sei quem, do marido, do filho, eles vão lá e fazem por eles. E aí você encara isso como prepotência. Quando eles te dizem não, eles estão te mostrando a capacidade que eles têm de se conhecer, de respeitar os próprios limites, de não se exceder, né, para uma coisa que ele não tem condições de atender, só porque você vai ficar bravinho ou chateado com ele. Ele não tá nem aí, pode ficar. Então por quê? Né, que a sabedoria superior, a espiritualidade, Deus, como você queira chamar, como fica melhor aí pra você. Por que que então Deus, vou falar assim, por que que Deus colocou uma pessoa desse perfil no seu caminho? O que que ele tá tentando te mostrar? Que você tá excedendo seus limites? Que você não sabe dizer não? Que você não tem coragem de lutar pelos seus objetivos? Porque o 1 e o 8 tem. E não é bonzinho, não é cedendo, não é dizendo sempre sim, não é se submetendo que ele vai conseguir as coisas que ele almeja. E é esse exemplo que ele veio deixar para você. Vocês estão compreendendo? Então, gente, vamos respeitar as diferenças. Da mesma forma como eu sugiro também a quem seja 1 e 8 compreenderem que as outras pessoas também não são obrigadas a ter os mesmos recursos, os mesmos valores, a mesma força que você tem. Então, na hora de sugerir algo para o outro, eu também tenho que compreender essas limitações que elas têm. Né? Os valores que elas têm são outros. Então a gente tenta ajudar, a gente tenta se mostrar como exemplo, mas se colocando no lugar do outro também para compreender o ponto de vista dele, as limitações deles, né? Os recursos que eles têm. As pessoas têm recursos diferentes. Qual seria o certo? A gente unir, agregar e não disputar. Não ficar tentando mudar o outro para que ele se enquadre naquilo que fique bom para nós. Tá? Então, por experiência própria, eu sempre ouvi que eu tinha um gênio ruim,
né? Que eu era uma pessoa ardida, né? Uma criança ardida, que eu era isso, que era bocuda, que era isso, que era aquilo. Então, assim, eu sempre fui julgada. E a maioria das pessoas que tem esse mesmo perfil, né, predominante, também é julgado. As pessoas estão o tempo inteiro falando que tá errado. Mas quantas verdades não ocorrem quando chega uma pessoa que chega e fala o que vê? Quantos padrões negativos, tóxicos ela não corta quando ela chega e diz: eu não aceito isso. Coisas que as pessoas aceitaram por muito tempo. Eu não aceito, comigo não vai acontecer. Quanta coisa ruim não é quebrada quando vem um bocudo que vai falar que não tá gostando. Só que as pessoas têm medo disso. Né? O senso coletivo muitas vezes se cala diante de coisas que eles sabem que estão erradas, que são improdutivas, né? Que não funcionam, que são agressivas, que são abusivas. Só que todo mundo tem medo. 1 e 8 não terão medo. Eles vão enfrentar essa situação. Então, o que é mais fácil? Eu calar 1 e 8 para que tudo permaneça da forma confortável como estava, né? Que ninguém gosta, que ninguém aceita, mas fica todo mundo caladinho para evitar confusão. É melhor então que ele se cale para ficar tudo do jeito que estava, pra gente não ter desafios e não ter que encarar uma realidade e tomar uma decisão em cima disso. E sempre tudo de ruim que acontece, a culpa é sua por você ter um gênio tão ruim. É isso. A culpa é sempre do ruim. Né? Porque aconteceu alguma coisa. Ai, por que é tão ressentida? Por que é tão ruim? Por que é tão brava? Por que enfrenta todo mundo? Não podia ter, né, feito diferente? Não podia ter deixado quieto? Surgiu um 1 e um 8 na sua família? É porque não é mais para deixar quieto. Isso está prejudicando. Está prejudicando o processo evolutivo de todo mundo que está ali envolvido. As coisas estão sendo atrasadas porque está sempre ali no mesmo padrão. Não está atualizando. Só que é aquilo que eu também digo. 1 e 8. O que eles precisam ficar atentos? Que no início eles precisam brigar muito para se preservar, para manter a sua integridade, a sua essência. Só que eles acostumam a brigar por tudo, porque senão não serão respeitados. E aí o que acontece? Eu começo a brigar também por pouca coisa. Eu tô sempre na defensiva. Qualquer tipo de ameaça eu já tô me armando. Eu já tô querendo brigar, porque eu acho que sempre vão lutar contra mim. Então eu tenho que sair daquele processo também, né? Aquele círculo vicioso de achar que eu só posso me fazer respeitar se eu brigar. Tenho que tomar cuidado também para não querer ser sempre a dona da verdade, porque lá desde o começo eu verifiquei uma série de coisas que estavam erradas, maravilha. Né? Construir um padrão, reconstruir os padrões, assimilei novas verdades para mim, beleza. Só que eu também não posso impor isso para os outros. Eu não posso achar que eu tô sempre com a razão. Ou então eu posso considerar que eu tenho razão sobre a minha vida. Mas eu não tenho razão sobre as decisões do outro. Aí é uma escolha dele. Eu não posso me impor a todo momento. Eu posso me impor a respeito do meu caminho. Daquilo que eu aceito para mim. Daquilo que eu sou. Mas eu não posso ficar o tempo todo impondo o que é certo ou errado para os outros. E o 8, ele tem essa mania de querer ser um justiceiro. Aquilo que ele determina como verdade, se as pessoas vão contra, ele também quer, né, se vingar. Ele quer que as pessoas assumam as consequências de não ter ido por aquela verdade que ele estabeleceu como sendo, né,
a realidade para todo mundo, então tem que tomar cuidado com isso, né? E o 1 também, ele quer preservar, né, o seu espaço, a sua autonomia, a sua liberdade de pensamento, de movimento, de ação, maravilha. Só que o mundo também não gira em torno de você, tenho que me preocupar com isso também. Né? Eu tô aqui para enfrentar certos sistemas, tô aqui para preservar a minha integridade, mas eu não posso me impor o tempo inteiro para os outros, porque o mundo não gira, né, ao meu redor. Então, isso é uma verdade também. Tá? Mas, gente, é basicamente isso, tá? Que eu queria trazer para vocês. O tema aí que mais se destacou durante essa semana e hoje, né, no dia da nossa numeroterapia. Então, essa dificuldade que as pessoas racionais, com predominância mental, têm de ser aceitas da forma como são. Porque o bonito é você pôr panos quentes o tempo todo, é você esconder as verdades, porque isso pode magoar o outro, né? Você manter os mesmos padrões, os mesmos sistemas para não gerar conflito, é você se exceder, porque o sacrifício ele é tão espiritual, ele é tão lindo, tão maravilhoso, né? Então o normal é isso. E o 1 e o 8 vieram dizer que não, existem limites, o não precisa ser dito, coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito. Os sistemas, quando eles estão obsoletos, estão improdutivos, as crenças, quando elas não se ajustam mais à realidade atual, eles vão dizer, eles vão enfrentar esses sistemas. Tá? E ao invés de você reprimir, você entenda o que essa criança, né, esse jovem, essa pessoa que entrou na sua vida, ela tá querendo te mostrar. Do que não está funcionando mais para você. Toda essa garra, toda essa coragem também faz parte de um temperamento, né? Um gênio forte, um gênio ruim, como se costuma classificar. Então é esse o legado que eles têm para deixar para vocês, que são mais sensíveis, que são mais emocionais, né? Então são pessoas guerreiras, pioneiras, determinadas, que sabem os seus limites, que desde muito cedo têm que se entender para ver o que eles vão mudar e o que eles não vão mudar, porque são rejeitados na sua natureza o tempo inteiro. Então eles são mestres em se autoconhecer, para saber se está certo, se está errado, porque o mundo está dizendo que ele está sempre errado. Então ele observa muito as experiências do que funciona lá fora, o que não funciona, o que ele vê as pessoas fazendo que as prejudica, apesar delas acharem que aquilo é saudável para elas, para que ele não faça igual. E a comparação existe o tempo todo. Seu irmão é tão bonzinho, né? Mas você é tão ruim. Na própria família, né? Essa aqui é minha sobrinha mais boazinha. Gente, meus tios, pra vocês terem uma ideia, me chamavam de como é que é? De jararaca, né? De cobra, porque falava que a gente era muito brava. Eu e mais umas 3 primas aí que tinham o mesmo temperamento. Então tinha a classificação das que eram boazinhas e as que eram ruinzinhas. E eu tava ali no meio das ruinzinhas. Então assim, o tempo todo você ouve piadinha, você ouve, né, comparações, né? Mas a irmã é tão boazinha. Enfim. Existe a necessidade de um e de outro, né? Pra manter o equilíbrio. Então, a gente precisa parar de julgar, de classificar, né? O quanto não dói para uma criança que está em formação, um jovem, né, que está em busca de aceitação social, ouvir o tempo inteiro que ele está errado, que a natureza dele não deve ser assim, e não tem para onde fugir, gente, é a natureza da pessoa. Né? Como é que ela vai fugir de si mesma? Eu sou assim. Então, o que você pode instruir? Um contraponto, né? Um ponto de equilíbrio saudável que seja bom para ela e seja bom para os outros também, porque aquela história de eu falo o que eu tenho que falar, doa quem doer, com a maturidade, 1 e 8 vão perceber que não é assim. Você pode falar aquilo que você quer, mas existe
N formas de falar aquilo que você deseja. Então não precisa ser sempre agressivo, não precisa ser sempre, como eu posso dizer, né, desafiando o outro o tempo inteiro, se impondo para o outro o tempo inteiro. Não precisa ser assim, mas isso a gente, né, 1 e 8 só aprende com a maturidade. Que existem formas e formas de você se colocar, expressar aquilo que você pensa, sem agredir o outro, respeitando o limite do outro, dando a liberdade dele também ser quem ele é. Né? Não é isso que a gente veio exigir? Eu sou assim, me respeitem? Tá bom, o outro é mais sensível, o outro vai colocar panos quentes, o outro não vai falar não, ele vai falar sempre sim, ele vai querer ser o bonzinho e esse é um direito que ele tem. Então, com a maturidade que a gente vai entender que eu posso sim falar tudo que eu penso, que eu posso dizer os meus nãos, sem necessariamente ter que agredir alguém. Agredir, que eu digo, ser muito autoritário, enfim, agressivo na forma de verbalizar aquilo que eu penso, tá certo? Então entenderam, gente, o equilíbrio? Respeito às pessoas que são racionais e as pessoas que são racionais entenderem que elas lutaram muito para conservar a sua integridade, a sua essência, manter o seu espaço, né? Manter a sua mente, as suas emoções saudáveis, mas não precisa brigar a vida inteira. Né? A partir do momento que você estabelece segurança sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você quer e aquilo que você não quer, você não precisa mais brigar. Você tem o poder na sua mão de dizer para o outro até onde ele pode ir. Mas aí não precisa mais brigar. Né? Quando você é criança, quando você é jovem, você às vezes precisa brigar, porque as pessoas ainda estão tentando te transformar de uma forma que seja mais adequada ao que elas esperam de você, de uma forma que fique mais confortável para elas, né? Mas quando você amadurece, quando você já está consciente de quem é você, do seu espaço, do que você aceita, do que você não aceita, você já alcançou, né, essa firmeza, essa segurança pessoal e o respeito do outro. Então não precisa mais brigar o tempo inteiro. E aí trabalhar a nossa consciência de opostos, né, o nosso senso de equilíbrio, para entender que eu sou assim, eu não posso exigir que as pessoas também sejam, apesar de eu achar que seja mais funcional, né, porque o 1 e o 8 eles acabam sendo muito práticos, muito objetivos, francos, diretos, e eles vão pela praticidade, o que funciona e o que não funciona, né? Não tem aquele meio termo, aquele contorno, né? Aquele joguinho de cintura, muitas vezes não tem. Mas as pessoas gostam de ser assim, então a gente também tem que respeitar isso. Certo? Aqui, ó, nem no grupo da família me colocam. Porque você vai falar umas verdades, né, Fernanda? Então é isso que eu tô falando agora. Então a gente também ponderar, né? Nem tudo precisa ser dito, aquilo de repente não vai transformar a vida de ninguém. Né? Eu também não tô aqui para transformar a vida de todo mundo o tempo inteiro. Então a gente tem que ponderar para ver o que realmente é relevante, o que não é. Porque de repente eu falar uma verdade pra pessoa que vai só ofender, que não tá influenciando em nada na minha vida, ela é como é. Aquilo tá funcionando para ela, maravilha. Se ela pedir a minha opinião ou se ela incorre em determinados erros que depois sobram para mim, beleza, eu vou falar. Falar, ó, você quer fazer caridade, você faça por você mesmo. Quando eu sentir no meu coração, eu vou lá e faço. Você quer cometer os seus erros na vida, maravilha, você vai lá. O direito é todo seu, a vida é toda sua. Mas se sou eu que tenho que consertar, porque geralmente os consertos sobram para 1 e 8. Né? As pessoas agem por impulso, agem pela emoção, dão o que não tem, e depois quem tem que consertar é 1 e 8, que são mais racionais. Então, se não está me prejudicando, eu também não tenho que interferir. Quer fazer, faça, quer doar tudo que você tem, doa, né? Não que 1 e 8 não tenham generosidade e sensibilidade, eles têm, mas existe um limite, né? É quando é
Quando eles fazem isso, quando eles sentem que é produtivo, que vai ajudar o outro a dar um passo que está faltando aí para a própria independência, mas ele não quer ninguém dependente dele. Ele ajuda sim, quando ele percebe que a pessoa está precisando de um respaldo ali para realmente ela se firmar e caminhar sozinha. Agora tem gente que não, né? As pessoas mais emocionais, elas adoram ter as pessoas embaixo das asas delas, né? A galinha que protege todo mundo. Toda vez que precisar, recorre lá e não sabe dizer não. Ai, mas ele precisa. Ai, mas ele é doente. Ai, mas ele não tem tanto conhecimento. Então a pessoa erra 30 vezes, recorre a uma pessoa emocional, as 30 vezes ela acolhe. Ela errou a segunda vez pelo mesmo motivo e ela vai recorrer a 1 e ao 8, não tem mais ajuda. As pessoas são diferentes. E as diferenças são importantes. Porque às vezes é um não que o outro está precisando para aprender, para sair do buraco, para fazer alguma coisa diferente, para alcançar a sua própria autonomia, a sua própria independência. Então, às vezes, as pessoas emocionais, elas acreditam que elas estão ajudando, fazendo de tudo pelas pessoas, e toda ajuda que essas pessoas precisariam era de um não. E quem que vai falar isso? O 1 ou o 8. E aí eles serão taxados como ruins. Compreenderam, gente? Então a mensagem é essa hoje, tá? Normalmente 1, 8 e 7 são os números mais racionais, mas como eu disse lá no início, o 7 ele não cria muita indisposição, ele prefere evitar conflitos, mas ele também só vai fazer aquilo que está dentro dos limites e da aceitação dele, tá? Mas ele não enfrenta, ele não bate de frente como 1 e 8, né? Esses daí eles são mais, assim, mais explosivos, eu posso dizer, né? O 7 é mais centrado, é um pouco mais ponderado. Então ele prefere se afastar e ele só vai fazer também o que ele quer. Caidinha aí, né? Mas já retomamos. Então vamos lá. Só pra gente finalizar. E 2, 3 e 6 são os números mais emocionais. Aqueles que acolhem, aqueles que 1000 vezes as pessoas recorrem a eles, 1000 vezes eles vão ajudar, né? O 9 também é muito sensível para isso, apesar de ele não querer muitos pesos, né? 3 e 9 eles não querem muitos pesos para si, mas eles dão sempre um jeitinho de passar a mão na cabeça, de ajudar de alguma forma, né? Mas existe essa diferença entre os números mais emocionais e os números mais racionais. Cada um deles tem a sua importância e respeito é tudo. Tá joia? Então agradeço a vocês, gente. Participem, tá? Nessas terça-feiras, né? Que tem a numeroterapia. Então tá com problema específico? Consulta baratinho, é acessível. Vai lá, traz esse problema antecipadamente. A gente calcula os números do seu mapa, vai buscar essas respostas lá nos seus números, conciliando com os aspectos psicológicos, né? De tudo que a psicologia fala, porque eu também tenho essa formação. Então vamos tentar resolver esses problemas, parar com essa mania de eu sou uma vítima da minha família, da minha criação, do meu esposo, dos meus filhos, das situações, as pessoas sempre fizeram determinadas coisas comigo, por isso que eu tô aqui hoje. Não. Vamos nos conhecer, vamos assumir responsabilidade, vamos entender quais são as lições que a vida tá nos ensinando para que a gente possa superar isso e atingir um nível aí de felicidade, de autorrealização maior, tá bom? Então, interessados, chama no direct, deixa uma mensagem para mim, tem meu contato aqui o tempo todo, né? Eu coloco em todas as postagens, entre em contato comigo e a gente vai tentar resolver esse problema através do autoconhecimento. Vamos parar de transferir responsabilidade. Como eu sempre digo para vocês, autoconhecimento é autorresponsabilidade, o poder da nossa felicidade está nas nossas mãos. A nossa realização depende unicamente da nossa postura, das nossas crenças, das nossas ações, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e por hoje a gente vai encerrando por aqui. Tchau, gente. Obrigada a todos que acompanharam aí desde o começo, tá? Tchau, tchau.